Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Irmãos, se você atentar, o Senhor Jesus fez uma pergunta aqui. E com essa pergunta, o Senhor soube que poucas pessoas sabiam quem ele era. A maioria achavam que ele era um João Batista, um Elias, um Jeremias ou um dos profetas. Com uma única pergunta, o Senhor Jesus conheceu o entendimento das pessoas a respeito dele. Uma das maiores estratégias do Senhor Jesus era perguntar. O Senhor Jesus vivia perguntando, porque era uma estratégia espetacular que ele tinha para ajudar melhor as pessoas, para avançar mais, para adquirir um certo conhecimento. Ele perguntava o espiritual ao Espírito Santo de Deus. E ele perguntava aquilo que era material às pessoas. Em João capítulo 14, versículo 26, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus nos ensina todas as coisas, né? E ainda nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus. Então, aquilo que nós quisermos saber a respeito de Deus, das estratégias de Deus, nós devemos perguntar ao Espírito Santo de Deus, como fazia o Senhor Jesus. Pergunte para saber, pergunte para crescer, pergunte para prosperar e conhecer também quem está respondendo. Pergunte com sabedoria, pergunte com propósitos definidos. Não faça perguntas à toa, mas pergunte com um propósito de conhecer o entendimento da pessoa, de saber a necessidade da pessoa. Essa era a estratégia do Senhor. Em Lucas capítulo 2, versículo 46, vamos até lá. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, fazendo o quê? Ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Irmãos, aqui foi o primeiro esqueceram de mim, né? O Senhor Jesus foi com os pais no templo e os pais não encontraram mais o Senhor Jesus. O que ele estava fazendo? Ele estava perguntando, ele estava interrogando os doutores. E aqui no versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Irmãos, você vai crescer em sabedoria, vai crescer em entendimento, você vai crescer no conhecimento de Deus se você usar a estratégia que o Senhor Jesus utilizava, que era fazer perguntas. Entendam? A estratégia desde menino, desde criança do Senhor Jesus era perguntar. Ele estava interrogando os doutores, ele estava perguntando a especialistas. Pergunte a especialistas, pergunte a pessoa que sabe mais do que você. Não pergunte a palpiteiros, não. Pergunte a pessoa que demonstra um conhecimento maior, um estudo maior a respeito de um determinado assunto, mas pergunte, porque essa é uma maneira de adquirir conhecimento, adquirir sabedoria e adquirir estratégias para não ser roubado pelo inimigo. O Senhor, ele responde a Maria aqui. De que maneira que o Senhor Jesus está respondendo para sua mãe Maria, quando a Maria fala: estamos te procurando, filho, há um tempão.
que o Senhor Jesus respondeu? Ele respondeu com duas perguntas. Por que é que me procuráveis? A primeira pergunta. A segunda, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? A segunda pergunta. Então vocês vejam que o Senhor Jesus usava essa estratégia à torta e à direita em todas as oportunidades. E aqui, irmãos, José e Maria não sabiam aonde estava o Senhor. Por quê? Porque não sabiam. Porque não perguntaram. Entenda, irmão, se não perguntar, não vai saber. Filho, aonde você está indo? Filho, o que você vai estar fazendo? Se tivessem perguntado, ele responderia antes. Então pergunte antes, de preferência, mas pergunte. O Senhor em corpo, ele perguntava com inúmeros propósitos, né? Tinha vários propósitos. Nós também, da mesma maneira. A informação é fundamental. E você não vai adquirir informação se você não perguntar. Então, para você ter sucesso, para você ter vitórias, pergunte, aprenda, cresça em entendimento, e conhecimento e sabedoria. A palavra do Senhor diz lá em Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Faltou o quê? Entendimento. Por que faltou conhecimento e entendimento? Porque o povo não perguntava. O povo se calava, ficava esperando. Irmão, seja proativo, seja uma pessoa intrépida. Você tem que perguntar, irmãos. Não tem que ter vergonha de estar perguntando. É a única maneira de você adquirir conhecimento, entendimento e sabedoria e evitar males. Em Marcos 9:28, veja o que acontece aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: essa caça não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Irmãos, os discípulos do Senhor não puderam expulsar um demônio de um rapaz e desistiram, e foram chamados pelo próprio Senhor de uma geração incrédula. Por que eles não conseguiram expulsar o demônio do rapaz? Porque eles não sabiam que certos demônios, castas de demônios, só se expulsa se estiverem em espírito, se estiverem em jejum e oração. O Senhor Jesus sempre andava em espírito, por isso ele expulsava. Mas os seus discípulos nem sempre. Por isso tiveram dificuldade e não conseguiram expulsar. Porque certas castas de demônios só se expulsam se tiver em espírito, em jejum e oração. E por que eles não sabiam que certas castas de demônios só se expulsam se tiver em espírito? Porque não perguntaram antes e não seguiram o exemplo do Senhor. Mas eles tiveram um mérito. Eles perguntaram depois aqui. Ou seja, não iria se repetir o fato. Irmão, se não perguntar antes, você pode fracassar, você pode perder, mas se perguntar depois, você não vai repetir o erro. Irmãos, é uma estratégia, parece ser simples, parece ser o óbvio ululante, mas era uma estratégia do Senhor Jesus, que ele usava e com sucesso. Ele vivia perguntando ao Pai, perguntando ao Espírito Santo, perguntando às pessoas, desde a tenra idade. E por que nós não usamos essa estratégia? Por que nós não adquirimos mais conhecimento, mais entendimento, mais sabedoria? Então, irmãos, veja aqui em Marcos 9:21, o que o Senhor Jesus faz a respeito desse mesmo jovem aqui. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse: desde a infância. Então vejam aqui uma outra pergunta do Senhor Jesus: desde quando esse menino está tendo essas convulsões, esses ataques, né? Era uma estratégia sábia do Senhor. Ele sabia perguntar para alcançar os seus propósitos. Quanto tempo isso está acontecendo? Ou seja, desde a infância. Então, como uma criança não peca, era um problema oriundo da própria família.
Ou seja, alguém amaldiçoou aquela criança, alguém deu um testemunho ruim na vida daquela criança, alguém habilitou o demônio da surdez na vida da criança e da perturbação, da epilepsia ali no caso. Entendam? Então toma muito cuidado, irmãos. Aqui tem uma revelação, um ensinamento. Quando for repreender uma criança que fizer alguma coisa, repreenda com amor e na palavra. Jamais diga, você não serve para nada, você não presta para nada, você só me traz problema. Nunca fale isso. Você pode estar habilitando através de uma sentença dessa, ação de demônio na vida dessa criança, como aconteceu aqui. Esse menino desde a infância era tomado por espírito maligno. Porque e na infância a criança não peca. Alguém da família amaldiçoou, alguém habilitou aquele demônio. Poderiam até, tem casos até de família que servem a espíritos e habilita a ação desse espírito na vida dos familiares das crianças inocentes. Falta informação às crianças. As crianças não pecam, mas são sujeitas ao ataque do inimigo. Então entenda, irmãos, o Senhor Jesus, quando perguntou desde quando, ele, na realidade, ele não queria saber muito, porque ele tinha a revelação do Espírito e sabia que era desde a infância. O Senhor Jesus sabia. Mas por que ele perguntou e registrou? Para que nós, 2000 e poucos anos depois, soubéssemos que uma sentença que se lança sobre uma criança, uma sentença ruim, maldita, pode habilitar a ação de demônio na vida dela, ou mesmo um envolvimento com espíritos levando criança, pode habilitar esses demônios na vida dela. Então tome muito cuidado. É esse o entendimento. O objetivo da pergunta do Senhor era ouvir da boca do Pai, para que nós ouvíssemos também 2000 anos depois. Então o Senhor sempre tem propósitos maravilhosos, e Ele demonstra isso através das perguntas que Ele faz. Então pergunte ao Senhor, pergunte ao Espírito Santo, pergunte ao pastor. O pastor está aí para responder. O que ele não souber, ele tem que consultar o Espírito Santo. O que ele não souber, ele tem que perguntar para o Espírito Santo. Tem que perguntar através das Escrituras Sagradas e trazer a resposta. Pergunte. Pergunte, irmão, para você evitar perdas, para evitar de fazer coisa errada, para evitar de ter prejuízo, para evitar de cair nas armadilhas de Satanás. Pergunte às pessoas. Pergunte às pessoas que sofrem, para podê-las ajudar melhor, irmãos. A pessoa está com dor, está sofrendo ali, você não vai chegar e fazendo as coisas à torta à direita. Pergunta, irmão, para você poder ajudar melhor, né? O que faz o médico? Quando você entra num consultório do médico, o que o médico faz com você? Pergunta, 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 pergunta e pergunta. E depois, com todas as perguntas, ele fala, você está com dor nos quartos, né? Está com dor na cozinha, toma isso daqui. Não é isso? Então, irmãos, para você identificar a causa de males, tem que usar essa estratégia, irmão. Não seja soberbo. Não vou perguntar nada, não vou me humilhar. Não, irmão. Tem humildade. A pessoa que pergunta, ela demonstra também humildade, irmão. Tá? Não queira ser o sabidão, sei tudo. Não pergunta. Né? Por que você serve espíritos? Por que você vai lá nesse lugar aí e tal? Não, porque minha mãe ia, meu pai ia. Não, porque eu acho isso, aquilo. Quando você ouve uma resposta, você monta uma estratégia para alcançar essa pessoa. E você traz uma direção para ela à luz da palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que não devemos nos envolver com espíritos. Né? A palavra de Deus diz isso, aquilo outro. Mas se você não pergunta, você não sabe por que a pessoa está... Às vezes a pessoa está servindo porque é uma tradição de família. Não, você tem que seguir o Senhor e não o seu pai. Se o seu pai estiver errado, como é que fica? Você erra também? Né? Marcos capítulo 5. O Senhor Jesus perguntava tanto que ele perguntou até para demônios. Veja aqui, Marcos 5, 9. Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 9 diz: e perguntou-lhe, fala para o seu irmão do lado, perguntou-lhe,
qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é meu nome, porque somos muitos. Mesmo sabendo que os demônios são mentirosos, que Satanás é o pai da mentira, né? A filhinha única de Satanás é a mentira. Filhinha porque tem perna curta, né? Que Satanás é o mestre de engano, perguntou a eles. Muitas vezes você sabe que uma pessoa é mentirosa, mas você tem que perguntar às vezes algumas coisas, né? Se você for sábio, você vai ver que o contrário daquilo que ela responder normalmente vai ser a verdade, né? Porque ela é mentirosa, né? Mas muitas vezes você vê a carência, a limitação da pessoa através da resposta, né? Como se Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Alguns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. O Senhor Jesus falou, não me conhece, não sabe nada a respeito de mim. Irmãos, muitas vezes você está julgando uma pessoa que ela tem um desconhecimento total, porque você não pergunta a ela por que ela fez isso, fez daquela maneira. Se perguntar, irmão, você vai saber. E você vai saber também descartar determinadas respostas, né? E a reter informações importantes. Muitas vezes você pergunta, não para ver o conhecimento da pessoa, mas para ver a carência da pessoa, a necessidade dela. Mas não deixe de perguntar, irmão. O Senhor Jesus fazia isso o tempo todo, irmão. Por que a gente não faz? Era uma estratégia dele. O Senhor nos ensinou que nós devemos observar tudo. Devemos estar atento a todas as coisas, né? É uma grande estratégia do Senhor também, observar tudo. Mas teve uma vez que o Senhor Jesus não observou. Ele não observou. E o que ele fez? Quando ele não observou, ele perguntou, quem é que me tocou? E os discípulos, mestre, estão empurra daqui, tremendo. E o senhor está perguntando aí quem me tocou? Mas ele perguntou, irmãos, com propósito. Por quê? Porque ele não tinha observado. E para trazer um ensinamento para nós. Quando você não souber algo, quando você não observou direito, passou desapercebido, pergunta, irmão. Observe tudo, mas quando não fizer, pergunte com sabedoria. João 6,5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, olha o que ele fez a Filipe aqui, perguntou, onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar Filipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Muitas vezes você tem que perguntar algo que você já sabe, irmãos, como fez o Senhor Jesus aqui. Para quê, irmão? Para despertar, para provar, para testar algumas pessoas, para saber a reação de algumas pessoas, para saber o entendimento de algumas pessoas e também para ensiná-las. Então há estratégia nas perguntas. O Senhor usava tanto as perguntas que ele com frequência respondia perguntas com uma outra pergunta. Perguntavam a ele e ele, em vez de responder, ele perguntava de novo. Era uma estratégia dele. Perguntas direcionadas são instrumentos para identificar a causa de males, né? Como fazem os médicos aí, para identificar falhas, para identificar erros e para trazer avanço, conhecimento, sabedoria, sucesso e conquista. E o Senhor Jesus também perguntava para desarticular a malícia das pessoas. Muitas vezes vem alguém para você e fala, ei, você dá dízimo lá na igreja? Como é que você tem que fazer? Responder com uma outra pergunta. Por que você está me perguntando isso? Você também está querendo ir lá? Você também está querendo dar? Você desarticula toda a malícia da pessoa. Você deixa a pessoa sem jeito. Então o Senhor Jesus fazia isso. Então você já sabe, pergunte e aprenda. Irmão, qual a característica de um tolo? O tolo fala muito e ouve pouco, irmãos. O sábio fala pouco e ouve muito. E quando o sábio fala, ele pergunta. E abre os ouvidos para ouvir a resposta. Muitas vezes a resposta é uma sem pé, sem cabeça.
Muitas vezes a resposta é uma coisa louca, mas aí você vai ter uma outra resposta. A falar, essa pessoa está sem pé, sem cabeça. Essa pessoa está sem conexão. Essa pessoa está avoada. Sempre vai vir uma resposta, sempre vai vir um feedback, sempre vai vir um retorno. Mesmo que a resposta não seja aproveitável, você vai saber que aquela pessoa não sabe nada a respeito daquilo, que ela está fazendo confusão, que ela não tem um certo entendimento. Você vai adquirir um conhecimento sobre aquela pessoa. E você vai poder ajudá-la melhor. Não criticá-la. O nosso objetivo é ajudar, é abençoar. Nós temos que ser abençoadores. O nosso Deus é um Deus abençoador. E quem é filho de Deus tem que ser abençoador. Então tem que perguntar para poder ajudar. Para poder montar uma estratégia para ajudar a trazer entendimento às pessoas. Mateus 21, 23. Às vezes você pensa que uma pessoa é ruim, aquele é sangue ruim, viu, pastor? Não, irmão. Está perturbado por um espírito, e às vezes o espírito da ignorância. Falta o quê? Conhecimento, entendimento. Né? E quem é que vai levar o conhecimento para ele? Fala para o seu irmão do lado, é você, irmão. É, irmão, você que tem que fazer a obra. Você que tem que levar o conhecimento às pessoas, com sabedoria. Mateus 21, 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade faz isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse, lá começou Jesus respondendo, eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? O Senhor Jesus está perguntando, do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos que é do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João Batista como profeta, né? E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. E ele disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Então o Senhor respondeu com pergunta. Eu respondo se vocês responderem primeiro a pergunta que eu fizer para vocês a respeito do batismo de João Batista. Responda primeiro que depois eu respondo. Assim que o Senhor Jesus desmontou a estratégia deles. Irmão, não é preciso responder tudo, mas é necessário muitas vezes perguntar tudo, irmãos. Perguntar tudo a respeito de uma situação, tudo a respeito de um entendimento de uma pessoa, de uma necessidade, de uma luta que a pessoa está passando. Não é preciso responder tudo. Não se precipite e não se comprometa em responder tudo, como aqui tentaram pegar o Senhor Jesus aqui num contrapé, né? Não dê munição ao inimigo. Irmãos, é melhor perguntar e se calar do que ficar respondendo, irmão. Se você for responder, responda com perguntas, né? O Pedro, ele foi precipitado. Colocaram Pedro lá numa situação embaraçosa com uma pergunta astuta e o Pedro respondeu, não, nós pagamos imposto. Era um imposto que era indevido, um imposto para estrangeiros, e eles eram judeus, não eram estrangeiros. Mas pelo Pedro ter se comprometido, ser precipitado, o Senhor Jesus falou, vai lá, pesca um peixe lá, tira uma moeda da boca do peixe e paga o imposto por nós aí, né? Ou seja, quando o Senhor Jesus te dá uma palavra, você encontra dinheiro até dentro do peixe, né? Como foi o caso do Pedro. Mas ele teve que pagar o imposto porque foi precipitado em responder. Então, preste atenção, perguntas são armas, têm poder, identificam oportunidades, né? Identifica as pessoas, traz conhecimento da pessoa, traz sabedoria. E pergunte principalmente a quem sabe tudo, quem sabe todas as coisas, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa.
Você tem que conversar com a pessoa do Espírito Santo de Deus, preferencialmente quando você estiver tranquilo, quando você estiver sem perturbação. Quando você encostar a sua cabecinha no travesseiro, conversa com o Espírito Santo. E também pergunte ao Espírito Santo. Ele vai te responder. Ele vai te responder na pregação. Ele vai te responder através de uma pessoa. Ele vai te responder através de um fato, de algo que você vai perceber, vai ver, mas ele vai te responder porque ele sabe todas as coisas. Faça como o Senhor Jesus. Pergunte ao Espírito Santo. E pergunte também às pessoas para poder ajudá-las melhor, ver o entendimento delas. E às vezes até adquirir entendimento. Se você perguntar a um especialista, você aprende, irmãos. Então, agora, uma coisa que você não deve perguntar. O que é, pastor? Sobre o futuro. Quem fica procurando perguntar aí para espírito de adivinhação, que vai acontecer comigo em 2014. E quem fica procurando perguntar sobre o futuro, não crê nas promessas de Deus. Você quer saber o futuro, o seu futuro? Então leia as promessas de Deus e você vai saber o seu futuro. O seu futuro são cumprimento das promessas de Deus. Não precisa sair por aí perguntando o futuro para ninguém, para enganadores, espírito de adivinhação, espírito de revelamento, espírito de profetada. Não fique perguntando essas coisas, porque você vai ser enganado com as respostas. A verdade é que o seu futuro é o cumprimento das promessas de Deus, todas elas. No seu futuro você vai ter aflições, porque o Senhor disse: no mundo tereis aflições. No seu futuro vai ter bênção, porque Deus prometeu bênção para a sua vida, bênção sem medida sobre você e sobre a sua família. Então estude todas as perguntas do Senhor Jesus com sabedoria. Irmãos, eu fiz uma relação aqui de 46 perguntas do Senhor Jesus nos evangelhos. Vocês não querem ouvir, só no evangelho de Marcos, hein? 46 perguntas no evangelho de Marcos. E quantas perguntas você tem feito ao Espírito Santo? Quantas perguntas? É claro que você não vai perguntar ao Espírito Santo aquilo que já está na palavra, né, irmão? Aí você está mostrando um descrédito na palavra. Mas converse com o Espírito Santo, pergunte às pessoas para poder adquirir conhecimento sobre elas, para poder ajudá-las melhor, né? Para poder fazer a obra de Deus melhor, e para poder, às vezes, aprender com algumas pessoas, né? A gente aprende até com ímpio, pessoal. Pastor, aprender com ímpio, irmão. O professor lá da sua escola é ímpio, irmão. Você está aprendendo com ele. Né? Amém, povo de Deus? Então use essa estratégia. Amém? Glória a Deus. E use